ok? Das instituições oficiais, aqui nós já falamos, vou dar um gás aqui, um detalhamento no Banco do Nordeste, tá? Então, além de ser uma instituição oficial, tem que lembrar o nome, tá? Quais são as instituições oficiais. BNDES, Caixa, que são empresas públicas, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco do Brasil, Sociedade Anônima de Economia Mista. A Caixa, o Banco do Nordeste, todas essas instituições, além de serem oficiais, são consideradas agentes especiais, porque têm uma atuação, atuam ali fazendo concorrência com as demais instituições financeiras, mas têm uma atuação diferenciada como um braço do governo federal em algum segmento. Então, a área rural, a gente já associa imediatamente ao Banco do Brasil. Setor habitacional, a gente lembra da Caixa. Banco do Nordeste, nós vamos lembrar do financiamento ao desenvolvimento do Nordeste, vamos lembrar lá do microcrédito, né? Banco da Amazônia, financiamento sustentável ali do desenvolvimento da região amazônica. Então, ali é o papel diferenciado. Banco do Nordeste, resumão, né? Pode cair um pouco mais detalhado. Instituição financeira múltipla, né? Então é um banco múltiplo. É uma sociedade de economia mista, de capital aberto. Observe que mais de 90% do capital está sob o controle federal. Então, eu posso comprar ações do Banco do Nordeste, mas tem lá no mercado só 10%, menos de 10% hoje na Bolsa. Tem sede em Fortaleza, abrange os 9 estados da região Nordeste, não cai na prova perguntando o nome, né, dos 9 estados, atua no norte de Minas, incluindo ali o Vale do Mucuri, do Jequitinhonha. Por que abrange essas duas regiões? Porque é uma região que tem ali uma semelhança muito grande com a área principal, a maior área do Nordeste, que é ali caracterizada pelo semiárido. Então, e é uma região muito pobre. Então, o Banco do Nordeste abrange essa região para estender os benefícios lá das linhas de financiamento. E o norte do Espírito Santo, que também é uma região mais carente. As operações autorizadas, o Banco do Nordeste hoje pode fazer todas as operações autorizadas para as demais instituições financeiras, para as instituições privadas, pode atuar em todos os mercados, inclusive ali na emissão, administração de cartão de crédito, ok? O público-alvo é a população mais pobre, microempresa, o microempreendedor informal, as cooperativas, que é o grande foco ali dos programas do BNDES. De onde vem o de recurso do BNB? De onde vem os recursos que o Banco do Nordeste utiliza para financiar seus programas? Muito carinho, muito cuidado, isso aqui é extremamente importante. Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e ele pode receber recursos por meio de parcerias e convênios aqui de outras entidades, né, que atuam, organismos multilaterais, como é o Banco Mundial, o BIRD, mas as principais fontes aqui, principal, no primeiro momento, o FNE, que inclusive o Banco do Nordeste é responsável pela administração desse Fundo Constitucional do Banco do Nordeste, e o FAT também, que é muito importante, principalmente se a gente for olhar ali os financiamentos de PRONAF, por exemplo, que é o Programa Nacional de Incentivo à Agricultura Familiar, tá? Então, quais são os principais programas do Banco do Nordeste? O PRONAF, esse, né, de incentivo à agricultura familiar, o programa, o Crédito Amigo, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, e o PRODETUR, que é o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo do Nordeste. Esses são os 3 grandes programas do Banco do Nordeste, ok? Aqui só chamando a atenção que nós temos, na Constituição de 1988, a Constituição previu que parte dos recursos captados ali dos impostos, imposto de renda e demais proventos, e do imposto sobre industrialização, então dessa base, deveria ser repassado para os programas de incentivo de financiamento das regiões mais pobres, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 3% dessa arrecadação. Então, 3% deveria ser direcionado para esses programas. Então, eu tenho fundo constitucional, porque ele foi definida a criação na Constituição. E eles foram criados em 89, logo em seguida. Então, tem lá Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.
No nosso edital, ele só pede o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Por quê? Porque o Banco do Nordeste é o responsável ali pela administração. O BASA, ele administra o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, ok? Então, aqui, por isso, a gente está citando aqui só o FNE, ok? Vamos mudar de assunto, vamos falar aqui rapidamente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. O que que nós precisamos saber? Olha só, aqui, observe que eu tenho as diversas, eu tenho aqui as duas entidades supervisoras, e eu tenho um bloco aqui de instituições que atuam no subsistema de intermediação. O Banco Central e CVM têm o poder de fiscalizar e punir as instituições aqui que cometerem ali alguma irregularidade nas suas atividades. Claro que Banco Central e CVM não vai fiscalizar e punir por sua conta e graça. Então, por quê? Porque o Conselho Monetário Nacional define as regras de constituição, fiscalização e penalização das instituições subordinadas. Tudo bem, vamos supor que o Banco Central aqui fiscalizou uma financeira, por exemplo, e identificou que tinha cometido ali uma irregularidade e multou essa instituição. Pode entrar com recurso? Sim, claro que pode. Vai entrar com recurso aonde? Vai entrar aqui em primeira instância em relação à entidade supervisora que multou ou que penalizou, né? Que é o caso do Banco Central ou se for uma corretora, a CVM. Se aí o Banco Central analisa e fala, não, aqui financeira, sinta até os ossos, vai bancar aqui, vai pagar a multa. Pode recorrer? Pode. Vai recorrer em segunda instância a quem? Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é um órgão colegiado, observe que ele está fora do sistema financeiro e é vinculado aqui ao Ministério da Fazenda. Ele por que ele chama um órgão colegiado? É um órgão colegiado paritário. Por quê? Porque ele tem a participação paritária, ou seja, igual, das entidades, de membros ali representativos das entidades supervisoras e das entidades supervisionadas, para não ter ali um beneficiamento, ok? Então, qual é o papel do Conselho? O que é o Conselho? É um órgão colegiado. Não está ficando aqui não. Espera só um minutinho, deixa eu ver por que ele está passando direto. Vou falando e aí nós vamos ganhando tempo. Ele é um órgão colegiado, pertencente ali à estrutura do Ministério da Fazenda. Vou tirar aqui essa animação dele. Vamos ver se ele agora fica. Só um minutinho. Isso. Então, olha só, é um órgão colegiado de segundo grau. Por que segundo grau? Porque primeiro grau vai ser Banco Central, a CVM ou lá a SESEX, ok? Que é a Secretaria do Comércio Exterior, que também os recursos são julgados aqui pelo Conselho. Quando chega ao Conselho, já é segundo grau. Então, é um órgão colegiado de segundo grau, integrante do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar em segunda e última instância administrativa. O que isso quer dizer? Segunda e última significa que o que ele decidiu está decidido. Até porque eu tenho aqui no colegiado participação dos integrantes, né, dos participantes que representam os interesses aqui dos subordinados. Então, quer dizer, se definiu pela penalização, isso aqui passou por um voto, não tem que discutir mais, tá? Por que instância administrativa? Porque não é penal, porque não é civil, né? Instância administrativa. Os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central. Aqui, normalmente, né, as provas caem falando do Banco Central, mas pode ser os recursos interpostos contra a decisão do Banco Central, da CVM, da SESEX. Quando é do Banco Central, ele vai julgar os recursos contra as decisões relativas à aplicação de penalidade por infração à legislação cambial, de capitais estrangeiros, de crédito rural e industrial e a legislação de consórcio, ok? Então, ele julga que as decisões interpostas, ou seja, que foram emitidas contra as decisões do Banco Central, CVM e SESEX. Em relação ao Banco Central, aqui contra as penalidades por infração à legislação cambial, legislação de capitais estrangeiros, também está aqui, de consórcio, porque apesar
do Banco Central, das administradoras de consórcio não serem instituições financeiras, o Banco Central fiscaliza as administradoras de consórcio. Crédito rural, ó, mercado de crédito e mercado industrial aqui, e também as demais infrações cometidas nesse ambiente. O que eu preciso saber mais? Quem são ali os conselheiros, integrantes do conselho? Então, olha só, 2 representantes do Ministério da Fazenda, 1 representante do Banco Central, 1 representante da CVM. Então, eu tenho os 4 aqui representantes das entidades supervisoras. E eu tenho 4 representantes das entidades de classe aqui que representam as instituições intermediárias e auxiliares. Quem são? Pode ser a Ambima, pode ser a Febraban, pode ser a PIMEC, pode ser a Ancor, ou seja, associações de classe do mercado financeiro. Bom, então terminamos essa nossa primeira revisão do conteúdo do sistema financeiro. Fique atento ali, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM, veja aqueles principais aspectos de cada uma das instituições do subsistema, porque nós vamos ver, vou fazer aqui uma amostra de 2 questões, mas 2 questões muito complexas, para a gente ver a dimensão e o aprofundamento que o concurso Banco do Nordeste está pedindo, ok? Então, observe o seguinte, aqui a questão Banco do Nordeste 2007, a organizadora é a Fundação Souza Andrade, não é uma instituição muito conhecida, né, dos grandes concursos de Caixa e Banco do Brasil, mas uma prova bem elaborada, tá? O que ele diz? Olha, dentre as opções apresentadas abaixo, uma não guarda coerência com as competências do Banco Central. Quando eu tiver lá, não, exceto, faça lá um círculo, rabisco, para você saber depois, numa revisão, que você está procurando é errado. Porque o nosso cérebro está processado organizado para encontrar a resposta certa. Se a primeira estiver certa, você vai dizer, nossa, gente, aqui me agradou demais, ó, logo a primeira está correta, mas está procurando errado. Então, fique atento. Então, o que está dizendo lá? Primeiro, atua o Banco Central como recebedor dos depósitos compulsórios das instituições financeiras. Está correto? Tá, corretíssimo. O que é o depósito compulsório? Cada instituição financeira tem lá, eu tenho aqui o Banco Central. Banco Central é considerado banco dos bancos, porque toda instituição financeira tem que ter uma conta corrente dentro do Banco Central, que é chamada conta de reserva. Nessa conta de reserva, nós vamos receber um fluxo de movimentação do recurso por aquela instituição financeira. Uma parte desse recurso, obrigatoriamente, fica retido nessa conta, conforme lá os percentuais determinados pelo Banco Central. E, em alguns casos, pelo Conselho Monetário Nacional. Por quê? Aqui como um instrumento de política monetária. Bom, quando fala que o Banco Central recebe os depósitos compulsórios das instituições financeiras, está correto porque a conta da instituição financeira é dentro do Banco Central. Mas ele recebe os depósitos compulsórios e voluntários. O que é o depósito voluntário? Aquele que não é o compulsório, aquele que não está bloqueado. Então, todas as contas, todo o recurso movimentado na conta de tesouraria da instituição, na conta de reserva, na conta corrente da instituição dentro do Banco Central, dentro da conta de reserva, é lá dentro do Banco Central, essa aqui está corretíssima. Letra B, supervisiona o serviço de compensação de cheques e outros papéis entre as instituições financeiras. Cuidado que nós precisamos ter. A maioria das atividades de regulação, de normatização, é do Conselho Monetário Nacional. No caso de compensação de cheques, até porque é uma questão muito operacional, a responsabilidade pela regulação é do Banco Central. Então, o Banco Central regula e fiscaliza a compensação. E o responsável pela execução da compensação é o Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil, ele faz aí um papel de autoridade, ou seja, ele faz às vezes do Banco Central numa atividade que é mais operacional. Então, ele é participante da compensação e, ao mesmo tempo, ele é o responsável por garantir que a compensação, o serviço de compensação ocorra no tempo hábil e da forma como o Banco Central regulou.